Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, lição 64. Semeadores. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de estimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu. Excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral, e na infinita extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinhos, ralada de pobreza, revestida de pedra ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre os humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades de revolução e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros se desejasse. Afaste-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo também o concurso da espiritualidade amiga da casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e aos demais abnegados trabalhadores que aqui sempre se encontram, ajudando na sustentação de nossa reunião. Jesus, mestre amigo, a noite hoje é com intempéries, chuvas fortes caem sobre a cidade, mas nós estamos aqui, nos vencendo aquilo tudo também que é fator externo, porque estamos tão necessitados de nos melhorarmos. Obrigado, mestre, porque conseguimos estar aqui, mas também temos certeza de que aqueles que não puderam estar conosco estão neste momento sintonizados à nossa casa
e sintonizados ao alto, porque sabemos o quão importante é estarmos em contato com essas boas vibrações, vibrações esclarecedoras. Logo, o banquete nos será servido através do estudo do Evangelho. Toca a fronte do nosso irmão Silvio, por favor, que oferecerá para nós o fruto de seus estudos e suas experiências. E antes de mais nada, mestre, te pedimos, por favor, que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre, por sua infinita misericórdia. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada essa nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Então, meus irmãos, vamos ouvir agora o nosso amigo Silvio. Boa noite, meus amigos. É sempre uma honra, um prazer filosofar sobre Jesus. Estou aqui comentando com os meus amigos de mesa que pela pressa de chegar, acabei deixando a cola em casa. Então agora vai ser um esforço enorme de memória para tentar lembrar as 10 páginas que eu escrevi. Capítulo 8, né? Verdade pura, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Quem teve a oportunidade de ler o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a gente sabe perfeitamente, uma das coisas que mais que Jesus combateu foi a hipocrisia, a injustiça e os atos exteriores. E por coincidência, Kardec vai falar sobre isso. Tá? Eu vou dar exemplo de vocês de 2 atos exteriores que os fariseus, na época, faziam. Porque eles levavam mais à risca a lei de mosaica, a lei dada por Moisés, não os 10 mandamentos. Tá? Por quê? Porque Moisés, quando elaborou cerca de 600 leis mosaicas, era para ajudar aquele povo ignorante, pobre e humilde. Tá? Então foi preciso leis severas. Aí veio os 10 mandamentos, que fala sobre o amor de Deus. Mas os fariseus, os escribas, os doutores da lei, eles deram mais ênfase nas leis mosaicas. Aí começa a bagunça. Tem no capítulo 8, engraçado que eles sempre colocavam Jesus numa saia justa para tentar fazer com que Jesus caia em contradição. Logo quem, né? Jesus, né? Que não se contradiz. A categoria desse espírito elevado, pela sua simplicidade, pela sua pureza, que o Karl Kardec vai falar sobre a verdadeira pureza. Então sempre colocava Jesus numa saia justa. Nós vamos falar pelo menos da verdadeira pureza. Se Jesus chegou a conquistar essa virtude, verdadeira pureza, tá? Deu o caminho das pedras puridas, porque Jesus andava com todo mundo. Jesus andava com rico, com pobre, com mendigos, com os publicanos, com os fariseus, com gente de má índole. E não se deixava contaminar. Mas os fariseus, eles se afastavam. Eles achavam que andar, por exemplo, com um certo publicano, que era impuro, eles não se aproximavam. Aí começa a complicar a vida deles. Mas como é que nós vamos chegar à verdadeira pureza com que Jesus chegou? Nós tivemos o início, tá? Somos criados simples e ignorantes, e nessas indas e vindas nesse processo reencarnatório, sempre aprendemos alguma coisa. Uns chegam à verdadeira pureza de uma maneira mais reta, firme, e outros tantos pelos caminhos mais tortos. Uns ficam na retaguarda. Demora um pouquinho mais. Mas todos nós vamos chegar à verdadeira pureza. Vamos lá ao texto. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disse: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Tradição dos antigos. Uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições.
Gente, eu duvido que Jesus não lavasse a mão, tá? Mas a pegadinha não é o fato de fazer a refeição, de lavar mão, tá? Esse ato de lavar mão era um ritual complexo, tá? Tinha que ter a água era preparada, o vasilhame tinha que ser de um determinado metal, e quem fosse lavar a mão tinha que ter também impuro, tinha que ter feito o ato aqui, o ato do ritual. Então dá uma catucada em Jesus. Por quê? Os seus discípulos estão se alimentando e não estão lavando as mãos. Aí vamos ver a resposta, né? Jesus lhe respondeu: por que violas vós outros mandamentos de Deus? Para seguir a vossa tradição? Para seguir a lei mosaica? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e vossa mãe, e o outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós, no entanto, dizia: aquele que haja dito a seu pai ou sua mãe. Essa parte aqui que é bem interessante. Olha só, toda oferença que faço a Deus vós é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou sua mãe, torna assim inútil o mandamento de Deus pelas vossas tradições. O que essa rapaziada fazia? Ia lá no templo, dava o seu dízimo, fazia o sacrifício e achava que estava quite com a lei de Deus, o quarto mandamento. Mas não é isso. Nós sabemos que nós temos que honrar nosso papai e nossa mamãe. Afinal de contas, se não fosse meu pai e minha mãe, eu não estaria aqui falando para vocês agora, né? Quantas e quantas noites minha mãe acordava de madrugada para trocar minha fralda, dar mamadeira, meu pai trabalhava. Cada um de vocês tem uma história familiar de papai e de mamãe e sabe perfeitamente o sacrifício do pai, o pai e a mãe. O que? O quarto mandamento que está falando é você honrar, cuidar na velhice, dar um palo. Mas eles não faziam isso. Eles achavam, porque estar dando o dízimo estava quite. Está falando sobre a hipocrisia. Fala uma coisa e faz outra. O negócio vai ficar bom aqui, tá? Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserve longe de mim o coração. E em vão que honra, ensinando as máximas de ordenações humanas. A gente sabe perfeitamente que muitos profetas, que são os profetas? Médiuns, encarnaram nesta região para preparar a vinda do Cristo, tá? Mas eles não entenderam a mensagem. Por isso que foram assim, de uma certa maneira, um povo privilegiado. Por isso que Jesus cobrava deles, porque eles sabiam. Vamos lá. Depois, tendo chamado o povo, e disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem é o que macula. Eu me lembro, quem está por volta dos seus 50 anos, eu não vou falar a minha idade aí, que pega a mão, tá, gente? Deve ter vivido nos anos 80. Então tem uma música do Pepeu Gomes e a Baby Consuelo que fala isso. Eu acho que eles devem ter lido o Evangelho, tá? É o que sai ele sai, o Pepeu, o que sai da boca do homem, o que entra não é impuro. O problema é o que sai. Pensou, falou. O problema está nós. O que sai da boca do homem? Inveja, ciúme, ingratidões, ofensa, fofoca, bem lembrado, Edivaldo, fofoca. Então isso é o problema, não é o que entra, não é o ato de lavar mão que vai me deixar impuro, é o que sai, o pensamento, né? A gente falou até semana passada, né, sobre adultério. Vamos lá, né? Deixa eu me achar aqui. Por conta do coração é que partem os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias. O homem, ou comer sem haver lavado as mãos, não é que torna impuro, tá? Está afirmando isso, né?
Então, aproximou-se dele, disseram-lhe os discípulos: sabe que, ouvindo o que acaba de dizer, os fariseus te escandalizaram. Aí, mais uma catucada de Jesus. Ó, você foi falar isso lá, os caras estão aqui falando mal de você, cara. Mais uma vez tentando botar Jesus numa saia justa. Ele, porém, respondeu, né? Jesus também tinha resposta para tudo, né? Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai são os cegos que conduzem cego. Se um cego não conduz o outro, cai ambos no fosso. Está em São Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O Pai Celestial não plantou para a gente a violência, a ingratidão, tá? Os tormentos das nossas almas, as nossas ingratidões. Isso tudo vai ser estipado da nossa alma. Orgulho, vaidade, todas as nossas imperfeições, o Pai não plantou isso. O Pai deu a liberdade de pensar e agir, mas aí não plantou isso. Então essa foi a resposta de Jesus. Aí ele fala assim: você já viram um cego conduzir a outro cego? O que vai acontecer? Ambos vão cair. Ainda mais naquela época, há 22 séculos, que não tínhamos estado. Se hoje um cego, ele já tem dificuldade de andar na rua, tá? Com toda a tecnologia, as estradas, os sinais, a sinalização, ele já tem dificuldade, ainda mais naquela época, ambos vão tombar. Também tem outras reflexões aqui, ó. Cego da alma, né, gente? Às vezes nós olhamos, nós enxergamos, nós somos cegos, a gente não consegue enxergar, né? A gente não enxerga a lei divina, a gente tem dificuldade de exercer, de executar a lei divina. Então, de uma certa maneira, esse cego também cabe para a gente. Aí vamos lá para o item 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu o que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou à mesa. Vocês se lembram que eu falei que Jesus não tinha preconceito? Jesus se sentava com qualquer um, chamava e Jesus ia. Jesus não negava. E daquele princípio ele tirava uma lição, tá? Ainda mais Jesus combatia os atos que os fariseus faziam, tá? Mas Jesus não se negava. E Jesus foi lá se sentar à mesa com o fariseu, né? Vamos lá. Foi ele e só os seus discípulos, né? O fariseu, então, tá bem aqui, bem interessante, gente, olha só, bem interessante. Então, o fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Como é que a gente fala consigo mesmo, hein? Pelo pensamento. Mas Jesus, a capacidade desse Espírito tem, leu o pensamento dele, não precisou nem falar. Aí vai a resposta, né? Disse-lhe, porém, porque não Jesus disse, porém, ao Senhor: vós outros fariseus ponde grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, entretanto o interior dos vossos corações está cheio de rapina e de iniquidade. Insensatos que sois, aquele que fez do exterior não é o que faz também do interior. Rapina, ave de rapina. Como é que é uma ave de rapina? Age com violência, é uma caçadora. Ele comparou o fariseu, tá, na injustiça das suas palavras, como um caçador, como não faz a verdadeira, não divulgar a verdadeira palavra, tá? Vamos lá. Aí ele fala que entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapina e inquiedade. Insensatos sois por aquele que fez do exterior, não que faz do interior. Você imagina naquela época? Vamos transportar um pouquinho. Você se prepara, toma um banho de 2 horas, passa aquele perfume bacana, tá? E vai sair à noite. Você acha que você está limpo? Tá? Você não está limpo. Tá? Que não adianta nada você tomar um banho de 2 horas se teu coração está impuro, só pensando na maldade. Então não adianta nisso. Aí vem o item 10.
Vai dar tempo, 8 minutos, né? Aí tem o item 10, que Kardec, ele vai falar sobre a religião, o objetivo da religião, tá? Qual é o objetivo da religião? Religar a Deus, tá? De um certo ponto para cá, a gente entendeu errado esse conceito das religiões. Lá atrás, os fariseus, os escribas, os doutores da lei começaram também a entender errado, tá? Avançamos os séculos. Teve a Inquisição. O que nós fazemos com a Inquisição? Tortura de outros irmãos, morte, prisões, veio as cruzadas. Levantamos a espada para defender o Cristo. E não era isso que o Cristo queria. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, da rígida observância desses regulamentos. Faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que enxugar o coração. Iludiram-se os próprios homens, tendo como eles quites para que Deus, por não se conformarem com aquelas práticas, conservando tais quais eram, visto que eles têm ensinando que Deus não exigiria mais do que isso. E foi que Jesus chamou a atenção no honrar pai e mãe, tá? A gente sabe que dos atributos do Pai é a sua bondade infinita e a sua misericórdia. Aí a gente pensa que conhece Deus, a gente não conhece Deus, tá? A gente só vai passar a conhecer Deus quando nós atingimos a verdadeira pureza. É quando Cristo fala: eu e Pai somos um só, porque Ele consegue entender o pensamento de Deus, tá? Mas Jesus é tão bacana com a gente que Ele dá um roteiro aqui para a gente. Verificou o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser ainda para o segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, exemplo dos antigos judeus, aí está falando da gente, consideram muito mais garantida a salvação por meio de práticas exteriores do que pela moral. E a essas adições feitas pelo homem, a lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Aí vai falar sobre o objetivo. O objetivo da religião é conduzir o homem ao bem, tá? Esse é o objetivo, a nos tornarmos pessoas melhores. Mas será que toda religião é assim? Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseado o seu princípio. Tal é o resultado que não as que forma sobrevê-la ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, senão obsta a que se comentam assassínios, adultérios, expoliações, que levantem calúnias, que cause danos ao próximo. A religião que causar dano ao próximo não vai causar a melhoria do homem? Não vai, né? Vai causar revolta, né? Eu tenho vários amigos meus, isso não é uma crítica não, tá, gente? Que fala a relação da vela. Poxa, Silvio, eu preciso da vela. Eu não sei rezar Ave Maria, um Pai Nosso, eu preciso da vela. Eu preciso da vela para rezar para São Jorge, São Jerônimo, Nossa Senhora da Aparecida. Ainda precisa desse ritual. É louvável direcionar a fé. Legal, bacana, é louvável. Tá? Mas essas questões a gente acaba confundindo. Tá? Quem se lembra da parábola do bom samaritano? Vou contar rapidamente para não estourar o horário. Um levita, o samaritano, acho que é o doutor da lei, né? E eles saindo para a estrada de Jerusalém, para outra cidade, que era uma rota comercial violenta na época.
Foi um comerciante e foi assaltado, né? Espancado e levaram tudo seu. Passou-se um sacerdote, olhou, o texto, se bem me lembra, fala assim, passou de largo, afastou-se de largo e foi embora. Foi o levita, olhou aquela cena, passou-se de largo e seguiu o caminho. Aí veio o samaritano. É samaritano, Michel? Eu troco o publicano por samaritano. Ainda bem aqui que a gente tem, os nossos amigos sempre ajudam a gente, né? O que fez? Ele fez a diferença. Pegou, cuidou. A gente, quando eu leio esse texto, o que vem na mente é a indiferença. A indiferença. Aí vamos ligar os atos exteriores com essa parábola. Eles não tinham entendimento, mas não exerciam. Por quê? Eles, antes de seguir o caminho, eles foram ao templo, tá? Fazer só a oferenda. Depositaram o vinho e o azeite, o mesmo vinho e o azeite que o outro curou a sua ferida, tá? Então, o que ele achou na cabeça dele? Eu estou puro, eu não posso tocar, porque ele está ensanguentado, e eles repudiam o sangue, mas não dava para ver. Será pela roupa? Será que é um gentil? Eu não posso me aproximar para um gentil? Eles tinham uma rixa lá entre as tribos. Eu não posso me aproximar do gentil. Não se aproximou. Ele não podia falar, porque pela fala, pelo dialeto, ele poderia dizer assim, quem era quem. Então ele se afastou. Ele não ajudou. Então, essa relação com os atos exteriores era muito forte naquele povo. Muito forte. Para fechar, a última frase. Não basta se tem as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração, a bondade, a simplicidade. Se a gente não tiver isso, se nossas encarnações, a gente não exercer isso, a gente vai levar mais tempo para alcançar a pureza que Jesus alcançou. Obrigado, gente. Que a paz de Deus reine em todos nós. Graças a Deus por essa oportunidade. Então, todos juntos, mais uma vez, elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo o que já estamos recebendo até aqui, ao término desse nosso primeiro momento. Obrigado, Mestre, pelos passos que já estamos recebendo, pela página de abertura, pelo estudo que nos foi ofertado pelo nosso irmão, trazendo para nós bastante reflexões. Daqui, desse instante em diante, vamos refletir, vamos repensar a nossa estrada, não utilizando o estudo para apontar esse ou aquele outro irmão, mas para nós mesmos, tão necessitados. Quando pensamos que não necessitamos de certos avisos, de certas observações, aí é que está a chave. É para nós. E não por acaso estamos aqui. E não por acaso estamos acompanhando da onde estivermos. Obrigado por tudo, Mestre. Por favor, mais uma vez, leve nosso agradecimento até o nosso Pai. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Deus, nosso Pai, nosso amado Pai, que tanto nos ama, que tanto nos quer ver bem. Estamos seguindo essa estrada. Estamos aqui tentando acompanhar todos os ensinamentos que toda hora pululam em nossa mente. Ensinamentos vindos do nosso Mestre querido, que governa este planeta com um amor imensurável. Mestre amigo, daqui a pouco os nossos irmãos médios estarão na Câmara de Paz. Estamos pedindo por eles também, para que sejam bem assistidos e assim, dando continuidade ao nosso trabalho. Que cada um de nós estejamos aqui, diante desta mesa de trabalho,
ou estejamos ali na assistência, cada um de nós possa continuar colaborando pelo sucesso desta nossa reunião, pois estamos aqui uns pelos outros. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos encerrando essa primeira parte de nossa reunião desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.